Bom, eu quero cumprimentar a todos, agradecer a presença de todos vocês e vamos dar início à nossa tarefa de hoje. Doutora Samira Turconi vai fazer a nossa prece e eu já vou dar um spoiler que eu ia dar no meio da palestra, mas já vou dar agora. Que eu não sei para quando está agendada, mas tem aí uma palestra sobre neuroplasticidade que já está preparada, pronta para trazer para a gente. Então, querida Samira, eu peço que você, por favor, faça a prece por nós. Com muito carinho e muita honra de participar desse grupo. Então, neste momento, vamos buscar na nossa tela mental a figura amorável de Jesus, nosso querido amigo de todas as horas. Mestre Jesus, em teu nome nos reunimos nesta noite, rogando as bênçãos dos mentores deste grupo, dos espíritos protetores, principalmente que possam envolver a palestrante, a doutora Ercília, para que ela traga com lucidez, com clareza, como é de praxe, todos os seus estudos, para que possamos compreender um pouco mais sobre esse tema tão maravilhoso. Rogamos, mestre querido, a bênção sobre esse trabalho, que possamos sempre contribuir para que mais pessoas se esclareçam, tomando as rédeas na construção da sua felicidade. Te pedimos, Mestre Jesus, que possam os protetores impedir qualquer espírito que possa atrapalhar esta reunião. Que estes estudos, Mestre Jesus, possam frutificar nos nossos corações, trazendo os frutos das nossas ações, para que assim possamos evoluir moralmente para o retorno à casa do Pai. Sê conosco, querido amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, muito obrigada, Samira. Samira faz parte da diretoria da AME, Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Minha amiga querida, eu tenho a felicidade de compartilhar com ela o ideal da doutrina e de uma amizade que nos une amorosamente a ela e ao Vitório Turconi, que é o presidente da AME Serra Gaúcha e marido da Samira, certo? Bom, então eu queria falar para vocês que a tarde toda nós tentamos resolver um problema do Zoom PowerPoint, que para mim abre a tela plena, para ela completa, mas quando eu passo no Zoom, ele está com algum problema, não sei se. Parece-me que é do meu computador, do notebook, já está agendado a reparação desse probleminha. E nós fizemos testes, a Juliana, que é a secretária da BRAP, que está aí nos assessorando, nós batalhamos a tarde toda para ver com o técnico online. Então, a gente tem duas alternativas: ou ela passa ou eu passo. Se eu passar, vai aparecer o conjunto de slides na lateral. Acho que eu vou preferir esse formato para que eu tenha a liberdade de apresentar os slides. Vocês estão vendo o primeiro slide? Por enquanto não está Ainda não, compartilhando, Ercília. Ercília. Tá, então vamos lá. Deixa eu...
Agora vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, é isso que vai ser possível. Estamos aí com a Deise, da nossa querida Abrap, a Gilda, que conseguiu entrar, e a gente vai, então, começar a nossa apresentação Educação das Emoções. Então, o que que significa, educar as emoções? Será que as nossas emoções são mal educadas? Significa reprimir, controlar, expressar tudo, desenvolver consciência e regulação? Então, o que que é educar emoções? Então, quando nós falamos em educar emoções, nós estamos falando de transformar impulsos em escolha, impulsos em escolhas. O impulso é algo que não existe uma parada para reflexão, não existe um encaminhamento a partir da vontade que nós vamos ver mais adiante. Mas educar, então, emoções é transformar impulsos em escolhas. Por que que é urgente trabalhar esse tema? Porque estamos falando, né? E essa palestra ela é parte de um evento que nós tivemos, a Samira, como uma das coordenadoras, em Erechim, no Rio Grande do Sul, que tratava justamente de educação das emoções, de equilíbrio das emoções, então, um seminário, sobre emoções. E o tema foi muito interessante, eu acabei trazendo para a gente fazer a palestra de quinta aqui na Brap. Por que que é urgente? Porque nós estamos vendo um aumento muito grande, um crescimento muito grande global dos transtornos de ansiedade, das depressões. Nós estamos vendo assim um grande crescimento dos transtornos. Então, ansiedade e depressão, nós estamos vendo que há um número muito grande, cada vez maior. Aumento de doenças relacionadas ao estresse, né? Então, o estresse fazendo estragos em termos de saúde, cada vez mais. A dificuldade social de tolerância à frustração. Veja que nós falamos em transformar impulso em escolha. Quando nós falamos de dificuldade social de tolerância à frustração, veja que quando a gente se frustra, muitas vezes a nossa primeira resposta ela é impulsiva, de irritabilidade, enfim, não passa pelo crivo de uma adequação. E porque nós estamos vendo também uma fragilidade muito grande na autorregulação emocional. Ou seja, parece que as pessoas não estão conseguindo fazer uma autorregulação, uma escolha, é, a partir é, dessa questão que nós estamos presenciando aí. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, ele disse que hoje o negócio aqui está delicado. Bom, vamos lá. Empilhadinho. Deixa eu tirar isso daqui. Não estou conseguindo tirar isso daqui. Bom, vamos lá. Então, quando nós falamos dessa urgência, é em função dessas questões. E para falar um pouco do tema de hoje, que apenas levanta questões, né, ele não é conclusivo em si mesmo, nós temos que falar do sistema límbico, né? Temos que falar do sistema límbico, que é fundamental na compreensão das questões ligadas à emoção. Então, o que é o sistema límbico? É um conjunto de estruturas do cérebro. E o sistema límbico é responsável principalmente pelas emoções, memória, motivação e comportamento. O sistema límbico funciona como se ele fosse um centro emocional. Ele conecta sentimentos, as nossas ações e as nossas lembranças. Permite que a gente sinta, lembre e reaja emocionalmente o mundo ao nosso redor. Então, ele é fundamental. Sem o sistema límbico, nossas decisões seriam frias e puramente racionais.
e a nossa capacidade de criar memórias emocionais, ela seria prejudicada. Então, o sistema límbico, ele é fundamental quando nós falamos de emoção, memória, motivação e comportamento. E é esse sistema límbico que nos permite sentir, lembrar e reagir emocionalmente a tudo que nos cerca. E o sistema límbico, ele é essencial para regular emoções como o medo, o prazer, a raiva e a tristeza. Ele é importante para formar e armazenar memórias. E aqui é importante a gente parar para refletir um pouquinho sobre realidade e percepção. Realidade muitas vezes não corresponde à percepção. A nossa percepção, por exemplo, uma criança que passou por determinadas situações na sua infância, aí, quando adulto, ela relata como realidade algo que não aconteceu daquela forma, mas que foi percebido, registrado e armazenado como se fosse a realidade. Então, quando nós falamos de um processo terapêutico, que a pessoa traz uma questão e relata como realidade, é fundamental a gente entender se aquela realidade aconteceu daquela forma ou a percepção que a pessoa teve da situação é diferente do que aconteceu realmente. Então, quando nós trabalhamos com família, com, com as questões ligadas principalmente terapia familiar, e quando a gente trabalha a questão, a percepção nem sempre ela corresponde ao que de fato aconteceu. Então, o sistema límbico, ele forma e armazena memórias. Mas é fundamental a gente distinguir o que é realmente uma realidade, que é uma coisa muito difícil de relatar. Por quê? Porque nem sempre ela corresponde ao que realmente aconteceu, porque foi uma percepção, né? Que a gente adota como se fosse uma realidade. O sistema límbico também é essencial para controlar os comportamentos motivados, por exemplo, alimentação, reprodução, como uma resposta ao estresse e para conectar emoções às experiências. Então, muitas vezes a gente sente um cheiro, um perfume e fala: nossa, isso me faz lembrar de tal pessoa, de tal situação. Ou essa música me faz lembrar de uma pessoa, e por vezes nós nos emocionamos com um cheiro, com uma lembrança que nos chega através desses caminhos ou de uma determinada música. E a pessoa descreve, ouvindo aquela música, toda uma situação que aconteceu no passado. E aí, só para a gente lembrar um pouquinho, né? Nós temos uma estrutura, né? As principais estruturas do sistema límbico. O hipocampo. O hipocampo é fundamental para a formação de memórias e aprendizagem. Está lá, memória emocional, está lá no nosso sistema límbico. A amígdala, relacionada ao processamento das emoções, especialmente o medo e a raiva e a detecção de ameaças. A amígdala ela funciona para essas funções, né? O hipotálamo controla funções automáticas como fome, a sede, a temperatura corporal, os hormônios. O tálamo atua como uma central de retransmissão das informações sensoriais. Então, tudo que for relacionado a aspectos sensoriais, a rede de retransmissão, quem repassa isso é o tálamo. E o giro do símbolo, que participa da regulação emocional e da tomada de decisões. E o córtex pré-frontal, ele trabalha com a modulação, né, a modulação cerebral das nossas emoções. Então, nós estamos aqui. Antes de dar sequência, eu queria me aproveitar aqui da participação da Celeste e dar um abraço ao pessoal do centro que está acompanhando a nossa palestra, provavelmente em algum telão. Então, muito obrigada por estarem aí, viu? Estaremos juntos no seminário no começo de julho, eu online, tá bom? Beijão para vocês e obrigada por estarem aqui. Bom, e aí nós vamos ver a questão da neuroplasticidade. Lembrando que a doutora Samira vai fazer uma palestra sobre esse tema
Numa quinta-feira, eu não sei se já está agendado, mas é com ela essa questão. Então, vamos abordar aqui porque faz parte do nosso tema também. E aqui tem uma questão interessante. O cérebro, ele pode ser educado, ele pode ser trabalhado através da neuroplasticidade. E a experiência, ela modifica os circuitos neurais. E para a gente falar de psicoterapia, para a gente falar de transformação interior, para a gente falar de reforma íntima, nós temos que conhecer o conceito de neuroplasticidade. Então, a regulação cerebral, ela é treinável. E a atenção e a prática mudam a nossa conectividade cerebral. E aí, nesse conceito da neuroplasticidade, as emoções são biológicas, mas não são imutáveis. Nós vemos também que o cérebro tem capacidade de se reconfigurar e ser treinado para melhores resultados. Veja, nós já estamos falando de algumas formas de trabalho terapêutico ou de algumas formas de trabalho de reforma íntima que já estão se configurando aqui no início do nosso trabalho. A neuroplasticidade, então, ela pode ser influenciada por estímulos internos e externos, por meio do aprendizado constante, e ela tem influência na recuperação após traumas e acidentes, por exemplo, como o acidente vascular cerebral, como o AVC, onde, eventualmente, a parte do onde ocorreu o AVC, o acidente vascular cerebral, nós temos muitas vezes uma área praticamente inutilizada ou numa, é, num trauma, num acidente, alguma coisa dessa natureza. E aquela área que funcionava como nós vimos na estrutura, né, do sistema límbico, que aparentemente que ela perdeu aquela capacidade de regular aquela área, aquelas funções, com treinamento, com exercícios, com um trabalho terapêutico, outra área do cérebro pode fazer cumprir aquelas funções. Então é interessante, porque quando a gente fala de neuroplasticidade, nós estamos falando de um sistema integrado que pode ser conduzido de uma forma equilibrada, voltada para as metas morais, emocionais, educacionais que nós queremos atingir. E que a experiência, a vivência vai modificando, é possível modificar os circuitos neurais, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. O que é isso? É a habilidade do cérebro de se recuperar e de se reestruturar. Nossa, mas a gente está vendo tantos problemas, por exemplo, de Parkinson, Alzheimer. Será que através da neuroplasticidade essas questões podem ser é, resolvidas, curadas, melhoradas, né? Mas o cérebro em si, ele tem uma habilidade pela neuroplasticidade de se recuperar e de se reestruturar. E essa capacidade de adaptação do sistema nervoso permite que o cérebro se recupere após transtornos ou lesões, como nós vimos agora, reduzindo os efeitos das estruturas alteradas. Ou seja, é possível adaptar o sistema nervoso para que ele tenha uma recuperação depois de transtornos e lesões, de reduzindo os efeitos daquilo que foi alterado devido à esclerose múltipla, doença de Parkinson, deterioração cognitiva, Alzheimer, dislexia, insônia. E esse é um ponto interessante. O sono é outra queixa muito frequente, como as pessoas, como nós todos, né, estamos dormindo mal. Então, hoje, uma queixa muito grande a respeito do dormir mal, que não só nos faz, né, a insônia ela é delicada, nós temos um horário, né, cada vez a gente dorme tarde, quando o correto para um bom funcionamento cerebral, para a faxina cerebral, seria dormir cedo, no máximo 11 horas da noite, porque nas primeiras horas é que o cérebro entra num outro modo e faz um reequilíbrio
faz uma limpeza cerebral, faxina cerebral, como se diz. Então, isso é uma questão de acordar bem. Muitas vezes a pessoa dorme mais cedo e acorda mais cedo, mas ela se sente bem. Por quê? Porque ela cumpriu aquele período de reestruturação, de limpeza cerebral. Então, aí também tem uma questão interessante. E vocês vão ver aqui nos exercícios de neuroplasticidade, que nós não vamos fazer, mas sabemos que eles existem, três imagens refletindo redes neurais. A primeira imagem são redes neurais antes do treinamento. A imagem seguinte, depois de 2 semanas de estimulação, nós já vemos uma maior rede, uma maior teia de comunicações, né, após a estimulação, que é o treinamento. E depois de 2 meses de treinamento, de estimulação, nós vamos ver as redes neurais, então, muito ampliadas. Ou seja, se nós imaginarmos que na primeira imagem uma pessoa teve um AVC e com o treinamento ela começa a fazer esse trabalho. Veja como muitas funções são recuperadas. Aqui eu quero fazer uma conexão com a abordagem com que eu trabalho, né? E a abordagem com que eu trabalho, é, há muitos anos, né? Eu percebi, porque eu sou espírita de nascença, né? Então, e psicóloga, quando comecei a trabalhar com essa abordagem, foi engraçado. Eu falo coisas muito parecidas quando faço uma palestra, quando estudo a doutrina e quando eu estou fazendo o meu trabalho, estudando a minha abordagem, que é a abordagem, a teoria gênica das pulsões, desenvolvida pelo Dr. Leopold Sonde, que foi um médico húngaro, radicado na Suíça após a Segunda Guerra, judeu, foi preso no campo de concentração. Nós temos então ele e o Viktor Frankl que desenvolveram abordagens pautadas na fé depois de terem passado por um campo de concentração e, portanto, por uma experiência extremamente dolorosa. E ele sai dessa experiência muito motivado na questão da teoria da fé e acreditando no ser humano por conta de determinadas situações que eram da natureza dele, do estudo dele. Então, o Dr. Jonde, ele desencarnou em 1986 e deixou um trabalho de análise profunda, que é a terapia, né, análise zondiana ou teoria da, da pulsional, enfim, né, da teoria gênica das pulsões. Teoria gênica das pulsões. Só fazendo um breve recorte, os estudos, no meu mestrado, eu trabalhei a abordagem zondiana e a doutrina espírita, principalmente em André Luiz, né? Kardec e André Luiz, sob três aspectos: hereditariedade, destino e fé. Isso se tornou um livro chamado Espírito em Terapia. Os direitos autorais foram doados para a ABRAP. E se alguém quiser entender um pouco mais, dá para pegar a abordagem do seu consultório, da sua formação acadêmica e fazer as mesmas comparações que eu fiz. E dá para estudar a doutrina buscando o recurso de alguns conhecimentos também da psicologia de Leopold Sonde. Então, na análise do destino de Leopold Sonde, nós vamos trabalhar com a questão das pulsões herdadas, das tendências herdadas, dos impulsos herdados. Então, pulsões herdadas. E com essas pulsões herdadas, nós podemos desenvolver um destino coercitivo. O que é o destino coercitivo? É aquele onde os padrões dos nossos antepassados, dos nossos pais, se repetem. Ou quando nós fazemos sempre as mesmas coisas. Quando as coisas se repetem, eu digo, mas comigo é sempre desse jeito. Por que acontece sempre comigo? Né? E qual é o objetivo da análise do Dr. Leopold Songe? Desenvolver um destino de livre escolha. Os espíritas falam de livre-arbítrio. O Dr. Zonde era judeu e fala de uma coisa bastante
restrita, que é o conceito de livre escolha. Eu quero assistir a palestra de hoje, portanto, hoje eu não vou ver novela, ou eu não vou é, fazer outra coisa. Hoje eu começo a fazer uma escolha, não uma escolha assim piedosa, maravilhosa, mas assim, aquilo que realmente eu acho que vai fazer bem para mim, né? Então, o destino de livre escolha, ele não é o conceito de livre-arbítrio, que é um conceito muito amplo. Vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo, com um juiz de futebol. Ele conhece o papel dele, as regras de demarcação do campo, cada posição de jogador, o bandeirinha, ele conhece todas as regras do jogo. Os onde ele diz assim: olha, você vai ter que fazer escolhas que são mais simples. Você não vai conhecer neste momento todas as regras, todas as alternativas. Então, você vai fazer o melhor que se pode fazer é exercer um destino de livre escolha. Eu conheço o que eu carrego, eu sei o que eu estou repetindo, eu olho para os meus pais, os meus antepassados e vejo se eu estou reproduzindo os padrões dele ou deles. E quando eu reconheço que eu estou reproduzindo padrões dos antepassados, significa que eu não fiz nada nesta existência. Por quê? Porque eu estou reproduzindo aquilo que eu carrego. Eu fico repetindo, mas eu não trouxe uma novidade, um novo jeito de lidar com as situações. A liberdade, né? A liberdade, ao contrário da compulsão, a liberdade cresce com a consciência das tendências internas, as tendências que eu carrego. E a educação emocional nos ajuda a transformar compulsão, ou seja, aquilo que eu não consigo controlar, aquilo que vai sendo repetido, eu consigo, através da educação emocional, trabalhar essa compulsão, essa repetição em escolha. Bom, pontos de convergência sobre transmissão transgeracional. Tendências psíquicas podem ser herdadas de antepassados psicopatológicos. Ou seja, para o Dr. Zonde, neurose também se herda. E é interessante porque ele diz que nós, né, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, o Dr. Zonde ele diz assim que a essência da natureza, aquilo que move a nossa vida é o inconsciente familiar. Então, o Freud fala do inconsciente individual. Dentro do conceito de inconsciente individual, autores, pesquisadores falam da importância do primeiro ano de vida e assim, mas sempre dentro do contexto individual. O Jung, ele fala do conceito de inconsciente coletivo, né? E explica isso. O Dr. Zonde, ele diz, olha, tem o individual, tem o coletivo, mas o que move é o inconsciente familiar. É ali onde eu carrego as minhas heranças, onde eu me movimento na família, que eu vou herdar e fazer as minhas escolhas. E eu vou fazer as escolhas repetindo ou transformando em livre escolha. Emmanuel, ele fala em pensamento e vida, então Emmanuel é uma entidade espiritual, era o mentor de Chico Xavier e tem obras muito importantes, e dentro de pensamento e vida ele coloca o conceito de é, de hereditariedade psicológica. Veja só, né, 1958, né, hereditariedade psicológica. Quer dizer, como é que é isso, né? E aí ele coloca isso numa questão muito interessante. Ele fala: olha, é a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Ou seja, a família é fundamental e as nossas escolhas refletem o que eu carrego para que eu possa reproduzir ou não as questões que eu trago para resolver, né? E ele diz em Pensamento e Vida, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmo pontinhos, né? Pontinhos é, ele vai falando sobre as questões
o gen para ele mesmo. Então, ele vai se trabalhando, ele vai continuar-se mutuamente nos genes familiares, e daí o conceito de inconsciente familiar fazer muito sentido entre a teoria do Dr. Leopold Sonde e aquilo que Emmanuel nos descreve em Pensamento e Vida. Emmanuel vai mais longe ainda, dizendo que nós estamos hoje trabalhando o nosso gen de amanhã, amanhã numa vida futura. E aí a gente vê uma questão, né, que é para a gente pensar bem, né, que hoje, nessa altura da nossa vida, nesta existência, é, talvez os nossos genes do futuro já carreguem muita coisa que nós não estamos resolvendo hoje, né? Ou seja, nosso futuro já está encaminhado, muito provavelmente, com as questões que eu tenho que aprender. Claro que também o que eu já aprendi, estamos aprendendo e vamos aprender até o final dessa existência na matéria, também vão carregar como se fosse, né, um HD, vamos carregar para o futuro. Então, veja, é Emmanuel quem fala de hereditariedade psicológica, e ele fala que no momento da concepção, da união entre o espermatozoide e o óvulo, ele vai falando, né, dos dois gametas, né? Ele diz que ali naquele momento da concepção já são passados todos os clichês, crenças. Nós recebemos ali baixo arquivo dos dois lados, e isso tudo fica à nossa disposição, registrado aonde? No gen, na nossa genética. Então, nós não temos como alterar a genética. A genética está ali. O que nós temos e vamos ver agora, a partir da epigenética, é o que fazer, é o que podemos fazer com a nossa genética, com aquilo que nós trazemos. E que bom que é assim, né? Então, um trauma severo pode modificar os marcadores epigenéticos. Alguns desses marcadores podem ser detectados na geração seguinte. E experimentos em modelos animais demonstram transmissão de resposta ao estresse, por exemplo, a situações de muito desgaste, por 2 a 3 gerações. Quando nós falamos em modelos animais de outra natureza, e falamos para o ser humano, falamos da consciência e de como o autoconhecimento, de como a consciência podem nos ajudar a fazer essa mudança. E é por isso que estamos falando de educação das emoções. É, Continuando com os pontos de convergência. Essas questões elas não confirmam a teoria pulsional, mas sugerem que. Por quê? Porque, em termos científicos, nunca se afirma. A pesquisa sempre pode ser ampliada. Por isso, a gente diz, sugere que. Né? Temos uma pista que mostra que isso é muito provável. Então, experiências podem deixar marcas biológicas herdáveis. Ah, mas será que isso não aconteceu na vida passada? Pode ser, mas a gente, como não tem como afirmar isso, o que nós dizemos é: experiências podem deixar marcas biológicas herdáveis, neurose também se herda. Só fazendo aqui uma. E aí, né, vulnerabilidades podem ser transmitidas sem mutação genética e estrutural. Quando a gente fala sobre essas questões, para quem estuda a doutrina espírita, se a gente for lá em evolução em dois mundos, nós vamos encontrar no capítulo 7, né, que fala sobre hereditariedade e destino, nós vamos falar sobre aquela parte dos bióforos que corresponde ao que nós estamos falando com o gen. E lá fala assim, mas você está falando que não tem jeito? Não, lá diz assim, que nós podemos, com as experiências adequadas, com o nosso trabalho, acentuar, e usando uma palavra bem de André Luiz, esbater a coloração dos programas que nós temos que trabalhar, desenvolver. Então, isso daí está escrito, está lá descrito em André Luiz, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 7. Então,
eu não tenho como mudar o que eu carrego. O que eu posso mudar através da epigenética, o que a epigenética nos mostra é que os fatores ambientais, aquilo que nós vivenciamos, podem sim nos fazer levar ao encaminhamento saudável daquelas tendências, daquelas questões que nós trazemos até agora. Ó, querendo aí, quero cumprimentar também a Alcione de Albuquerque, minha sister. Beijo para você, bem-vinda. Então, o inconsciente familiar pode ser reinterpretado como memória biológica regulatória transgeracional. Olha só, acho que, veja só se o Dr. Zondi gostaria que o inconsciente familiar fosse reinterpretado como memória biológica regulatória transgeracional. E quando a gente fala de que nós herdamos, eu posso não herdar o trauma da experiência própria, mas da experiência que eu tenho quando eu escolho alguém através do meu inconsciente familiar. Então, o Dr. Zonde tem uma história. O filho do Dr. Zonde, aliás, o filho não, um rapaz chega com a esposa no consultório do Dr. Zonde. E ele diz assim: é, doutor, eu estou aqui com a minha esposa. E a minha esposa está sempre com medo de me envenenar. E aí ela fala: eu sempre tenho medo de envenená-lo, apesar de eu não fazer nada disso. Apesar de eu cuidar muito, mas o meu medo é de envenenar o meu marido. Aí o doutor João de fala: que interessante, eu atendi uma senhora na Hungria, na cidade tal, que tinha uma questão semelhante a essa, uma questão dessa. Aí o rapaz fala: doutor, essa é minha mãe. O senhor atendeu minha mãe, que tinha medo de envenenar o marido. O filho não tinha vontade, não tinha medo de envenenar uma pessoa, mas ele escolheu, na figura da mãe, ele foi escolher pelo inconsciente familiar exatamente a pessoa que tinha o mesmo problema é, emocional, mental, psiquiátrico da mãe dele, né? Então, é isso que a gente fala de repetição. Bom, então o ambiente como modulador do destino, onde não é totalmente determinista, e muito menos a genética é fatalista. Ele fala em transformar destino compulsível em destino livre, livre escolha, sem compulsão. E o conceito que nós estamos falando bastante de destino, para ele é o conjunto de possibilidades herdadas e livremente elegíveis. E nós vamos encontrar na obra espírita muitas referências a destino, né? É, muitas referências a destino. Eu vou tirar a blusa, gente, para casaco, que eu estou com o iluminador aqui, tá quente. Então, quando nós falamos de conjuntos de possibilidades herdadas, nós não viemos para repetir aquilo que não funcionou. Nós viemos para fazer novas escolhas. Nós viemos para dar um passo adiante. E à medida que nós fazemos novas escolhas, nós repassamos esse novo jeito de resolver questões para os nossos sintônicos, né? Os que estão na nossa sintonia. Em primeiro lugar, os nossos consanguíneos, e os outros são aqueles das nossas escolhas, e em seguida para toda a humanidade, em menor intensidade, né? Então, conjunto de possibilidades herdadas e livremente elegíveis. Eu vou transformar aquilo que eu tenho a compulsão, aquilo que foi feito até hoje, eu vou exercer a consciência, vou trabalhar e vou fazer uma nova escolha. Mas não é fácil. E nós vamos ver por que não é fácil. Com relação à epigenética, intervenções ambientais podem modificar a expressão gênica. É isso que se espera numa reencarnação, por exemplo. É isso que se espera é, numa psicoterapia, num trabalho terapêutico, de tal maneira que a pessoa
tem uma nova conduta, uma nova forma de trabalhar com aquilo que ela carrega. A intervenção ambiental também pode ser a do centro espírita, através das palestras, através dos tratamentos, através de tudo. Por quê? Porque ela vai propiciar, vai fazer um tipo de intervenção que vai motivar a pessoa a trabalhar a transformação. Então, a psicoterapia pode alterar marcadores epigenéticos ligados, por exemplo, ao estresse, à situação de desgaste. Mas a nutrição, os exercícios, o vínculo social, a fé, o nosso ambiente mental vão impactar a nossa regulação epigenética, que são os fatores, então, de fora. Bom, eu botei essa ponte aqui, não sei se a Alcione conhece, a Pont du Gard, a ponte mais bonita que eu conheço, lá na região de Nîmes, na França. Então, eu coloquei aí porque eu gosto dela. Mas por quê? Porque nós estamos falando de ponte. A liberdade não elimina a predisposição, mas modula expressão. A liberdade de fazer escolha não muda a minha predisposição. Ela vai me fazer usar aquilo de uma outra forma. Eu costumo, com frequência, dar o exemplo dos psicólogos. E como aqui eu estou cheia de colegas, eu vou falar de novo, eu vou contar de novo, né? É, Veja, o que o psicólogo gosta? Eu não vou nem fazer pergunta porque eu sei que vocês já sabem a resposta. Nós gostamos de saber da vida dos outros. Nós somos intrometidos, não é isso? Nós achamos que podemos resolver as questões dos outros, ajudar nesse processo. E então nós estamos falando, né, de que nós carregamos tendências. Nós trabalhamos o dia inteiro no consultório ouvindo o problema. O que a gente faz uma quinta-feira? Vai ouvir palestra, né? E nós estamos numa crise, nós estamos deprimidos? Não. Por quê? Porque a nossa depressão está canalizada de forma socialmente aprovada e produtiva. Porque quando a gente fala da depressão como transtorno, é uma questão. Aspas, 20 aspas, doença. Quando nós falamos da depressão como tendência, nós falamos de potencialidade que pode ser modulada de uma outra forma, desde que eu tenha conhecimento e que eu operacionalize, que eu instrumentalize a minha tendência. Então eu viro psicóloga, me tranco numa sala, ouço o problema de dia até a noite e é, ouço a vida de todo mundo, gosto, me intrometo nas perguntas muito pessoais que a gente faz, mas dentro de um contexto, dentro de uma formação, dentro de uma ferramenta, né, que nos coloca na condição de trabalhar isso de forma socialmente aprovada e produtiva. Não é aprovado e produtivo eu me meter na vida alheia. Mas se a pessoa me perguntar se eu gosto de saber da vida dos outros, sim. Quando eu trabalho muito, chega um momento que eu esgoto a minha pulsão e falo, agora eu não quero ouvir problema. Por quê? Porque a pulsão já está satisfeita, já está canalizada, ela já está em equilíbrio, né? Então, isso cria é, uma ponte teórica muito sofisticada entre aquilo que é o destino hereditário e aquilo que é a plasticidade regulatória. Depois nós vamos conversar, viu, gente? Bom, implicações clínicas. Se integrarmos onde epigenética, a repetição familiar pode ter base biológica parcial. Intervenção precoce altera trajetórias. Psicoterapia pode atuar como um modulador epigenético indireto. Sintomas não são apenas conflitos simbólicos, mas padrões neurológicos herdáveis e plásticos. Isso aproxima as ondas da psiquiatria do desenvolvimento e da neurobiologia, né? E André Luiz, o que ele vai colocar lá em Missionários da Luz? Que o objetivo da reencarnação é transformar tendências em qualidades, né? Então, acho que com isso as implicações clínicas começam a aparecer.
As emoções de espiritismo. No livro dos Espíritas, Kardec nos fala o quê? Que o espírito progride intelectual e moralmente. As paixões, elas deveriam, né? Elas são neutras. O excesso causa desequilíbrio. Então, não é eu me emocionar, é o excesso, né, que vai causar desequilíbrio. E as contribuições de Chico Xavier e Emmanuel que falam que emoções desequilibradas refletem o quê? Aprendizado em curso. Ele não penaliza, né? Ele diz: olha, isso é para aprender. O sofrimento pode ter função educativa, diz a doutrina, mas o sofrimento não é uma função em si mesma. É só para sofrer e pronto, né? E aí, no campo da educação das emoções. As emoções devem ser trabalhadas para não dominarem o espírito, transformando impulsos em virtudes, transformar tendências em qualidades. Sentimentos desequilibrados, como raiva e ódio, geram energia tóxica, atingem o perispírito e causam doença. A saúde física depende do equilíbrio mental e emocional. E as emoções tóxicas afetam o corpo, enquanto os sentimentos nobres, por exemplo, amor, caridade, solidariedade, fraternidade, amor ao próximo, fortalecem o quê? O sistema imunológico e o perispírito. Acredito que, em primeiro lugar, afetam o perispírito, que se reflete de uma maneira organizadora, moduladora, equilibrada, através dos centros de força atuando de maneira correta, equilibrada, e isso fortalece o sistema imunológico, se refletindo sobre o quê? Sobre o nosso é, veículo de expressão. E aí Emmanuel volta lá em Pensamento e Vida, numa lição que é o hábito, e ele diz assim: olha, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Muito bem, assimilamos os pensamentos daquele que pensam como pensamos. E vejam só, então, se eu tenho um hábito da maledicência, se eu vivo raivosa, eu entro, né, em ressonância com as correntes mentais que estão naquele mesmo estado. Quando nós fazemos uma transformação e buscamos outro tipo de contato, de sintonia, as coisas começam a mudar. Então, lembrando que assimilamos os pensamentos daquele que pensam como pensamos. Por quê? Se eu estou naquele estado de desequilíbrio, nós estamos em comunicação mental com as pessoas que também estão naquele estado, né? E aí ele diz o seguinte, que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Emmanuel fala isso, né? Portanto, a repetição. Então, eu tenho um hábito que ele está ali consolidado. Eu quero mudar, eu quero me educar, eu quero crescer, eu quero me transformar. Eu tenho o quê? Que mudar de hábito. Eu tenho que buscar um novo hábito. É fácil? A gente vai ver que não. Então, aqui nós vamos falar sobre as vias neurais e dar. Ninguém fica bem numa terapia se não trabalhar novas vias neurais. Ninguém tem transformação interior, reforma íntima, se não trabalhar no campo das vias neurais, de novas vias neurais. Então, o cérebro e o sistema nervoso são feitos de células nervosas ou então os neurônios, que são os neurônios. E como os fios do sistema elétrico da nossa casa, as células nervosas se conectam em circuitos chamados vias neurais. Lembra dos exercícios da plasticidade? E ao contrário dos fios da nossa casa, as células nervosas não se tocam, olha a imagem, mas ficam próximas na troca de conteúdos, de informações, naquilo que se chama de sinapse. Então, tem uma troca ali. E aí acontece uma coisa interessante, que é a memória distribuída. O que acontece? Nós temos ali um conjunto de neurônios, né? Um conjunto de células nervosas e as nossas memórias estão distribuídas. Então, se uma parte dessas memórias, desses neurônios for perdida, as outras têm conteúdo em que pese não estarem naquela função naquele momento. Então, através dos exercícios, nós vamos fazer com que
as memórias sejam consolidadas e trabalhadas em outras áreas do nosso cérebro. Mas aí o que que acontece? Nós temos um determinado estímulo e aconteceu alguma coisa, o que que acontece? Nessa memória distribuída, nessa conexão, nessa rede, nós vamos ter uma reação na outra ponta. Olha, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa, até que chega lá e nós temos uma determinada eh, reação. Então, esse caminho entre o estímulo e a resposta, esse caminho entre o fator desencadeante e a reação de medo, de alegria, né, ou de pesar, né, ela vai causar, sempre faz o mesmo caminho, sempre percorre, sempre anda pela mesma via neural. Então, voltando aqui um pouquinho, quais são as pontes entre a ciência e a espiritualidade? Como é que nós podemos trabalhar as pontes entre a ciência e a espiritualidade? Através da neuroplasticidade, da lei do progresso, da regulação emocional, da reforma íntima, das psicoterapias. A psicoterapia cognitivo-comportamental, ela funciona muito bem também para facilitar o processo de novas vias neurais, no sentido de treinar, de criar novos hábitos, de enfrentar restrições. Todas as terapias são boas quando elas são trabalhadas por um profissional competente, que se mantenha em estudo, né? E algumas são terapias que funcionam de um jeito, outras de um outro, mas o objetivo é sempre o mesmo, que é promover o bem-estar da pessoa. Então, as psicoterapias nos ajudam a pensar de uma forma diferente e gradativamente a construir novas vias neurais, novos caminhos. A princípio, o que que acontece? Nós temos o hábito, aquele que não funciona, aquele que nos faz sofrer, aquele do destino repetitivo, aquele que a gente atrai pessoas de acordo com essa questão que precisa ser resolvida, né? E aí nós temos esse caminho constituído. Começamos a trabalhar na reforma íntima, trabalhar na educação das emoções. E aí eu começo a criar um outro caminho. Hoje eu tento fazer desse jeito, amanhã eu tento, depois da manhã eu não tento. Então está lá um caminho que está sendo desbravado, construído, e um que já está constituído, né? Mas vamos continuar falando das pontes. Então, as pontes, é, a vigilância dos pensamentos, a doutrina fala disso o tempo todo, e o processo de autoconhecimento. Não se faz reforma íntima, não se faz transformação interior, não se muda nada se não partir do autoconhecimento. Ah, mas e o sofrimento? O sofrimento ele não é uma função em si próprio, pode ajudar numa nova forma de aprendizado, mas o objetivo qual é? Né? O objetivo não é parar e sofrer, e muita gente para no sofrimento e não na transformação. Né? Os pontos de convergência entre essas questões que foram citadas entre ciência e espiritualidade significa o quê? Que o ser humano pode evoluir emocionalmente. Nós podemos até dizer que o ser humano veio para evoluir emocionalmente. Né? Mas não é espiritualmente? Sim. A emoção é o veículo, é o caminho, e o corpo, como nosso veículo de expressão, ele vai nos mostrar o tempo todo. Voltando para Emmanuel, no Pensamento e Vida, capítulo 2, Vontade, ele fala alguma coisa que parece que. Nossa, eu fiz um pequeno organograma aqui, porque ele fala dessa maneira, que em cima está a mente, o espírito, a vontade e as caixinhas de baixo, desejo, inteligência, imaginação e memória. E aí o desejo, né, ele não pensa, ele é apenas o desejo, ele é o impulso. Né? E o que que acontece? Eu costumo dar o exemplo do bombom, porque é o mais fácil da gente. Né? Então, vejo um bombom, um chocolate na minha frente, e eu não paro para pensar. Eu vou lá e como aquele bombom, a caixa toda de bombons. Eu não estou preocupada
se aquilo vai me fazer engordar, se eu vou passar mal de saúde, vou ter espinha, eu vou lá e eu tenho o desejo e o objeto do meu desejo. E eu assumo o objeto do meu desejo, vou lá e faço o que eu não devo. Ou o que eu não devo daquela forma, né? A inteligência, será que eu uso todo o meu potencial de inteligência para coisas que me fazem bem? Para coisas que me trazem bem-estar, equilíbrio, ou eu fico maquinando com inteligência questões negativas, armando situações? E a imaginação? Será que eu uso a minha criatividade ou eu fico remoendo, juntamente com a memória? Será que eu crio aprendizado através das minhas memórias? Ou eu fico também ali remoendo? Eu não utilizo as questões de uma forma saudável. Eu estou presa em alguma coisa que já passou, que eu não transformei em aprendizado. Então, quando a gente fala da vontade, a vontade ela bota uma plaquinha. Escuta, desejo. Quantos você pode comer chocolate? Ah, eu posso. Quantos? Um por semana. Tá, então é um por semana. Ele vai te dar o parâmetro. A inteligência, exatamente. A vontade, então, ela reflete a consciência do que é bom para nós a partir do conhecimento, da indagação e da autoestima. O que eu quero de bom para mim. Então, a vontade, ela é a plaquinha entre o impulso e a ação que me leva a fazer a escolha, não aquela compulsão, aquela coisa coercitiva que nós falamos, mas que é bom para mim. E eu começo a me fortalecer em busca do que é melhor para mim. Ai, mas eu vou morrer de vontade de comer chocolate. É, vai morrer de vontade de comer chocolate. Por quê? Porque não faz bem para você. Ou é bom uma vez por semana, né? Então eu não preciso abrir mão de todos os prazeres, mas eu preciso olhar para aquele desejo, por exemplo, e ver o que eu estou buscando exatamente. Se é um prazer momentâneo, se é. E aí, gradativamente, através desse processo, nós não abrimos mão do prazer, nós vamos dar a medida para ele. Mas eu passo a buscar realização. E a reencarnação busca isso, né? O objetivo da reencarnação, muitas vezes, é esse, né? Transformar o nosso processo em realização, que pode ou não incluir o, o desejo. E aí, continuando no exercício da vontade, entender que a liberdade emocional não é a ausência de impulsos, é a capacidade de governar os impulsos com consciência. Só é possível educar emoções trabalhando no campo das memórias, reavaliando percepções passadas, auto-perdão, perdão do outro, adquirindo a responsabilidade da nossa vida, do nosso futuro, e que vão o quê? Gerar novas vias neurais, né? Vinícius, na Escola do Mestre, ele fala uma coisa assim, que é muito é, interessante esse livro do Vinícius, né? Ele tem uma coleção fantástica. É, educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo, né? Educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Ora, o que ele está dizendo? Que a educação já está, aquilo que é, já está dentro de nós. É o desenvolvimento de todas as faculdades. Claro que nós sabemos que não dá para fazer isso numa existência só, mas é o processo. Desenvolvimento de todas as faculdades que já são nossas, né? E aí eu coloco uma questão que às vezes as pessoas fazem algumas perguntas sobre isso. Por exemplo, mas eu não tenho que me transformar? Todo o processo de transformação, todo o processo da. A psicologia não pode criar nada. Nós criamos abordagens, mas nós não vamos criar nada. Por quê? Porque já está dentro da pessoa. E isso não foi criado por nós, né? Então, se nós somos como que parteiros desse processo de autoconhecimento, desse processo de desenvolvimento, de encontrar dentro de si. Por quê? Porque eu imagino que Deus não precise fazer o serviço dele. Ah, eu preciso pintar essa parede de novo. Acho que com ele não acontece disso. A inteligência suprema
cria em desenvolvimento, cria potencialmente para que cada um faça o seu processo através da conscientização daquilo que é, né? De verdade. A gente não vai entrar também no mérito do trabalho do Rupert Sheldrake, que é o cientista fantástico inglês que criou a teoria dos campos morfogenéticos e da ressonância mórfica, um trabalho fantástico, maravilhoso. E o Sheldrake ele diz assim que o universo funciona por hábitos e não por leis imutáveis. E ele diz que a repetição de fatos, de eventos, a repetição com o passar do tempo acaba criando campos ou modelos que funcionam como campos organizadores invisíveis, né? Então ele diz assim: para o mundo mudar, nós precisamos criar hábitos novos e melhores. Caso contrário, ele vai ficar repetindo, o que é bom, mas aquilo que também é muito mal. Ah, o mundo não muda. E o mundo vai mudar a partir do momento que nós trabalharmos de uma forma diferente, criando campos, modelos, informações, ressonância, criando como campos organizadores invisíveis. Vocês estão marcando aí de alguma coisa para depois a gente conversar, né? Para não ficar um processo massacrante. Se quiserem perguntar alguma coisa agora, também fiquem à vontade, porque são coisas densas, né? Esse trabalho é um pouco denso. Então, quem quiser, ergue a mãozinha aí, tá? A mãozinha pelo Zoom, que daí eu vejo daqui. E aí, a síntese, né? O processo neurobiológico envolve o quê? Plasticidade. Ou seja, a capacidade do cérebro de criar e reorganizar novas vias neurais a partir das experiências. Ao aprender a regular emoções, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fortalecer os circuitos ligados ao controle, autocontrole, empatia, tomada de decisão. Eu deixo de bater, levar, eu deixo de agir de uma forma absolutamente impulsiva e começo a me perceber e a perceber o outro. Eu começo a trabalhar esse cérebro que consegue se reorganizar, que foi feito de maneira a se reorganizar, né? Eu consigo realmente começar a consolidar mudanças. O processo psicológico, por exemplo, consiste na educação dos pensamentos, na reestruturação cognitiva, no desenvolvimento da autorregulação emocional, e eu aprendo a interpretar situações de forma mais equilibrada e transformando assim a minha experiência emocional. Alcione, a Alcione ergueu a mão aqui. Alcione, está me ouvindo? Agora eu liguei o microfone. Então, me incomoda um pouco a teoria do Sheldrake, sabe? Porque a gente tem o conforto de ter uma visão do universo como leis imutáveis de equilíbrio, né? E quando ele traz essa plasticidade aí, eu não sei como é que a gente fica, Síria, assim, diante, repito, desse conforto e das leis imutáveis que nos asseguram a vida, né? É. Como é que você podia melhorar isso aí um pouquinho para o entendimento da gente? Olha, Alcione, eu gosto do trabalho dele porque ele fala justamente às vezes a gente fala de, de mudança, mas a mudança só existe se a gente criar novos hábitos, novos formatos, Ok, né? Então, quando ele tem aquele exemplo, por exemplo, do ratinho, que os orientandos dele, espalhados pelo mundo, recebem
um labirinto, o mesmo modelo de labirinto, e o experimento é feito com o mesmo tipo de rato criado em laboratório, que nunca viu nada na vida a não ser a gaiola dele, e o rato é colocado naquele modelo de labirinto, portanto, e que nunca nenhum rato passou por ali. É um modelo totalmente preparado para isso. Aí o rato começa a procurar a saída do labirinto. E leva um tempo grande, talvez, né? Um tempo grande. O que que acontece? Em outros lugares do mundo, outros pesquisadores estão trabalhando com a mesma espécie de rato e com o mesmo modelo de labirinto. Aí lá eles botam o rato no caminho. E aí o rato, gradativamente, eles vão ficando mais rápidos. No final, em qualquer lugar do mundo, basta pegar um rato daquela espécie que nunca se viram, nunca se conheceram, nunca viram nada, um outro modelo daquele, basta colocar dentro do labirinto que ele já vai para a saída. Ou seja, ele aprende. Para onde foi isso? O que o Sheldrake coloca é que comportamentos repetitivos executados por membros da mesma espécie eles são como que projetados numa matriz, num campo, né? Num campo, e esse campo disponibiliza aquele aprendizado para os membros daquela espécie. Ele não fez esse experimento com seres humanos, por conta da questão da ética profissional, da ética da pesquisa. Mas ali a gente pode ampliar. E o que que ele fala? Você quer isso que você faz insistentemente, cria um modelo à disposição daqueles que são sintônicos, daqueles que são compatíveis com você. Então, se eu quiser um novo modelo, uma nova situação, eu tenho que criar um modelo novo, porque ele vai se repercutir por ressonância para os membros da mesma espécie. Então, quando o rato ele não escolhe, ele simplesmente é pressionado pelo campo. Agora, se eu, como pessoa, trabalho no meu autoconhecimento, eu trabalho nas minhas escolhas e eu decido, eu escolho o que fazer, eu consigo criar um outro campo que vai me satisfazer e vai servir, aspas, servir, vai ficar à disposição no campo morfogenético, à disposição dos meus seguintes. Então, se eu resolvo me tornar uma pessoa boa, estruturada, esse aprendizado também fica à disposição da humanidade. Ok. Então, então É, quando. Desculpa, uhum. fala. Não, isso aí fica bem claro, né? Isso está bem claro mesmo. A única questão é quando a gente vai para um campo maior, que é o universo, entendeu? Aí essa transposição, para mim, ainda é complicada. Mas aqui, não precisa se preocupar com isso, não. Eu estou só questionando mesmo. Não, mas eu acho bom que questione, porque senão eu vou ficar falando sozinha aqui, né? Então, eu acho que quando você fala do universo, o universo ele reage ao que a gente. E ele repassa aquilo que a gente trabalha no nosso mundo interior, né? Então, o universo acaba seguindo, né? E eu fico imaginando, porque existe uma, uma- um trabalho do David Bohm falando sobre essa questão também, como ele faz até uma relação com o inconsciente coletivo, mas ou seja, tem outras formas de fazer conexões, e o que a gente está colocando aqui é como se fosse o rato mesmo, né? A partir do momento que eu aprendo alguma coisa, eu repasso. Eu aprendo e jogo na matriz. Eu aprendo e jogo na matriz. Se eu quiser alguma mudança, tem que ser a partir da transformação interior. Caso contrário, eu vou ficar repetindo o que já existe. Se for bom, eu repito o que existe. Se não for bom, eu repito do mesmo jeito. Então, são correlações que a gente está falando aí, e nem toda pesquisa é taxativa, né? Sugere que, como a gente colocou no começo, mostra um Mas olha, indício, onde tem fumaça, geralmente tem fogo. costuma ter fogo, E, né? e a gente percebe também numa outra linguagem, o próprio Jung falando dessa memória do mundo, né? Exato.
com as questões arquetípicas, que a gente já recebe o mundo pronto, entre aspas, né? E E vai a gente acessando as baterias. acessando. Então, tem alguma coisa aí muito interessante. É. Obrigada, viu? E ele coloca também a importância da fé, porque o Sheldrake ele é um homem profundamente religioso e dá uma importância incrível à fé, né? Ah, a Sim. Samira está levantando a mão. Oi, Samira. Eu só queria contribuir para talvez o entendimento da Alcione. As leis universais são imutáveis. Uma dessas leis é o nosso poder de mudar a expressão genética. É uma lei Sim. imutável. Nós podemos mudar, como ela falou da epigenética. E o Sheldrake fala sobre isso. Aham. Justamente, as leis universais são imutáveis. Uma dessas leis é a nossa ação sobre nós mesmos na construção do nosso futuro. Por isso Ok, que, Samira. por isso Beleza. que ampliando, ele está certo. As leis são mutáveis, não todas as leis. Uma das leis que é mutável dentro das leis imutáveis. Então, imagina, é uma lei imutável. Nós somos capazes de mudar a expressão genética. Uhum. Esta é uma lei. Ok. E E aqui nós estamos falando do trabalho dele sem introduzir a variável espiritual propriamente, né? Dentro do enquadro e do recorte que o Sheldrake trabalha, né? Mas, assim, dá para fazer ampliação e nos responsabilizar não só pelo nosso aprendizado, pela nossa evolução, mas com esse novo modo que a gente joga na matriz, né, no campo, para ele oferecer àqueles que se colocarem na ressonância, na sintonia, uma nova possibilidade, a escolha de cada um, né? Ok, perfeito. Bom, Obrigada. mas enfim, foi bom você trazer isso, Sister. Ah, processo psicológico, então, aprender a situar de forma mais equilibrada, tá? E o processo clínico, né? Relaciona-se à promoção de saúde mental, prevenção de transtornos emocionais, intervenção terapêutica quando necessário, educar emoções é também desenvolver competências socioemocionais protetivas. Quando eu consigo ter equilíbrio, educação, quando eu consigo trabalhar com o conceito de Vinícius, de que educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo, educar as emoções, ou seja, tirar de dentro de mim essas possibilidades, eu também consigo me relacionar de uma forma protetiva, né, lidando com as situações de acordo com aquilo que me faz bem, né? Se alguém quiser fazer um comentário, vamos aí. E aí, no processo moral, implica a formação de valores, responsabilidade afetiva, consciência ética e desenvolvimento da empatia nas relações humanas. E no processo espiritual, refere-se à construção de sentido, propósito, transcendência, conexão consigo, com o outro e com algo maior. E aí, então, a gente faz essa ampliação a partir de determinadas questões. E a importância em todos esses processos de trabalhar, né? Trabalhar a importância da religiosidade e da espiritualidade. Isso daí hoje nós estamos cada vez mais é, sabendo e vendo a necessidade de incluir não exatamente a religião, mas a religiosidade e espiritualidade no processo, integrando o paciente, integrando na nossa vida, a partir daquilo que a gente acredita, né? Então, a educação das emoções, né? É importante tomar consciência das necessidades de equilíbrio, mas esse é o ponto. Só a consciência não basta. O hábito vai nos induzir a repetir padrões. Esses padrões podem ser negativos, desestruturantes, podem ser, não, não são fatores, hábitos que vão nos tornar melhores. E aí a gente volta para o Sheldrake e diz, ó, que hábito que você está criando? Que outro tipo de coisa você está deixando como legado para os seus sintônicos, para os membros da sua espécie?
nós já temos as vias neurais prontas para repetição. Por quê? Porque já herdamos, porque já estamos fazendo muitas vezes a repetição daquilo que a gente sabe que não é legal, que não é bom, e só as atitudes, uma nova ação é que vão criar novas vias neurais. Então, aquilo que a gente está falando, são as duas vias que vão caminhando lado a lado. Uma já está pronta. Se nós não consolidarmos essa que nós estamos criando, nós vamos recair, nós vamos levar um tombinho e vou fazer do jeito antigo. Ai, foi uma recaída, eu não aguentei, eu não resisti. E vai lá e erra de novo, né? Por quê? Porque aquela estrada, aquela via férrea, por exemplo, ainda está válida, ainda está funcionando. E ela vai nos mostrar que o outro caminho, aquele que a gente deseja atingir, ainda não está consolidado. Então, se a mudança, né, as recaídas a padrões anteriores negativos vão reforçar os caminhos que nós não queremos mais. E se a mudança não se consolidar, nós não temos ferramentas para modificar o nosso veículo de expressão. E esse é o ponto que a gente está chegando, né? Que não basta ter consciência, é preciso ter a consciência e ter a ação compatível com essa consciência. Senão é aquela história do regime. Ah, eu sei que eu preciso perder peso, segunda-feira eu vou começar o regime. Daí chegou lá, não, mas é na outra segunda-feira, é na outra segunda-feira, né? Então, se a mudança não se consolidar, nós não vamos ter reforma íntima. Porque só consciência. Tem gente que chega no centro espírita e fala: Eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei o que eu preciso mudar, mas eu não consigo. Ou é muito difícil. E aí vem o ou, né? O mas. Então, para que a mudança ocorra, ela precisa ser uma atitude, ela precisa ser uma ação. Por quê? Porque senão a gente vai para a estrada velha, que está prontinha para ser usada. Por quê? Porque ela já vem sendo trabalhada, sabe lá há quanto tempo, né? Então, quando a gente fala de educação das emoções e traz isso para o âmbito da reforma íntima, da psicoterapia, da transformação interior, mas eu não tenho clima. Você precisa pedir desculpa para aquela pessoa. Mas eu não tenho clima. E aí a pessoa vai reforçando, vai consolidando aquilo que não serve mais, né? Então, para a mudança ocorrer de fato, eu preciso exercitar, eu preciso treinar. Não basta falar, por exemplo, sobre a solidariedade, a caridade, se eu não fizer nada naquele sentido. É preciso agir. Ah, mas eu ainda não estou pronta, né? Então, mas faz do jeito que você puder agora. Faça o melhor que você puder agora, mas comece a trilhar esse caminho. Por quê? Porque o veículo de expressão ele vai nos apontar o tempo todo, né? Até que vai chegar uma hora que aquela memória distribuída, quando tiver um determinado impulso, a nossa atitude será totalmente diferente. Por exemplo, se eu levar um tapa, eu vou oferecer a outra face. Eu não vou sair no tapa. Eu vou refletir sobre o que é melhor para mim, eu vou refletir sobre o que está ao meu redor. Isso significa educar as emoções, tirar de dentro, trazer para o campo da consciência o que já está dentro de nós e transformar isso em ação, transformar isso em comportamento. Então, criar novos hábitos é imprescindível para consolidar os novos padrões morais que permitam o afloramento das potencialidades divinas de que somos portadores. Por que nós estamos falando das potencialidades divinas de que somos portadores? Porque estamos num ambiente espírita, um ambiente onde nós acreditamos nessas potencialidades divinas. E potencialidades divinas por quê? Porque fomos criados pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E viemos para criar novos hábitos, para consolidar novos padrões morais. O que está acontecendo aqui que está riscando a tela? Então, voltando lá para Vinícius, educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo.
Só a educação das emoções permite, de fato, a transformação interior e os novos caminhos de evolução. Se eu não trabalhar no campo das minhas emoções, das emoções dos meus territórios íntimos, não tem evolução. A evolução, ela se faz por consciência mais ação. Eu posso conscientizar, mas enquanto eu não trabalhar aquilo, não colocar em prática, eu não estou, de fato, fazendo o meu trabalho completo. E aí, no campo da psicologia, alfabetização emocional, que é o quê? A capacidade de reconhecer, nomear, compreender e gerenciar as próprias emoções, além de desenvolver empatia pelos sentimentos alheios. Como é que eu posso desenvolver a empatia? Quando eu desenvolver a autoestima ao próximo como a si mesmo. Amo o próximo como a si mesmo. Se eu não tiver autoestima, eu não sei quem é o outro. E às vezes a gente não quer nem ouvir o outro. A gente fala, mas né, acaba que, de fato, eu não consigo me sensibilizar com aquilo que acontece com o outro. Então, quando eu começo a reconhecer, quando eu começo a tentar trilhar um caminho, quando eu começo a gerenciar as próximas, às vezes as pessoas falam assim: pois é, hoje eu não aguentei, eu estourei. Ou seja, pegou a estrada velha. Então, aí eu começo a trabalhar no campo de olhar para o outro, né? Porque olhar para o outro é a questão mais difícil do mundo. Nós ainda estamos num nível de evolução muito autocentrados, muito fechados nas nossas certezas, né? E aí, através da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é possível fazer uma reestruturação cognitiva para identificar, questionar, modificar pensamentos automáticos e funcionais, distorções cognitivas, crenças irracionais, substituir padrões de pensamentos negativos por interpretações mais realistas e melhorar de maneira geral o funcionamento emocional, comportamental, aquilo que nós colocamos também no começo, né? Trabalhar muito o que que é a realidade e o que é a percepção da realidade. Aquilo que foi a percepção que eu realizei quando eu não tinha equipamento emocional para entender, para decodificar coisas, né? Para decodificar questões que aconteceram, mas que gradativamente eu vou ampliando mais o meu conhecimento, a minha autoestima, o meu autoconhecimento para saber o que aconteceu de fato, e aí é que eu começo a trabalhar perdão, né? Quando eu começo a me responsabilizar pela minha vida, quando eu não estou mais buscando culpados, né? E eu começo a trabalhar, em primeiro lugar, o perdão terapêutico. E o que que é o perdão terapêutico? É aquele mais simples, né? É aquele que, através, por exemplo, eu reconheço que a pessoa me atropelou, que ela causou problemas sérios para mim, mas que eu vou fazer a fisioterapia, que eu vou tentar me trabalhar e vou ficar bem. Mas eu reconheço que houve um fator lá onde eu fui ofendida, atropelada, essa coisa toda. E tem o perdão piedoso. O perdão piedoso é aquele em que o nosso grau de evolução espiritual chegou num ponto em que eu consigo realmente não me sentir atingida, não por negação, mas por entender o momento do outro, o que não impede de eu colocar limite, né? Então, integração de conteúdos inconscientes, desenvolvimento da metacognição, ou seja, pensar sobre o próprio pensamento, e aplicações na vivência espírita. O autoconhecimento sistemático, o evangelho no lar, exercícios de virtudes, caridade como reorganização emocional, auto, e aí falando realmente, né, de empatia, de trabalho, né, exercício de transformar tendências em qualidades, exercícios de virtudes, o evangelho no lar que nos leva à conscientização, mas eu só vou no exercício é que eu vou concretizar se eu aprendi ou não, né? Se eu estou aplicando aquilo que eu estudo, estudo, estudo. E como é que a gente faz com a criança? Oferece essas ferramentas para ela, mesmo que no momento ela não tenha escolhido e mesmo que naquele momento ela não saiba utilizar, mas ela vai começar a se preparar para fazer comparações quando ela tiver consciência, quando ela tiver maturidade, ela vai olhar para aquilo. Lembrando aqui de uma situação de uma senhora, eu não tinha um contato assim muito próximo com ela, não, mas
É, enfim, eu perguntei pela filha dela, que eu sempre encontrava. E ela falou: Ah, eu estou acabada, eu estou triste, porque você vê, ela se formou e fez, aconteceu. Eu não sei o que que a filha fez, mas a mãe se sentiu muito magoada, ofendida, frustrada. E o que eu conversei com ela, sem saber exatamente a situação, eu falei: Olha, se você plantou, está plantado. Se vai frutificar, é o processo dela. Você só tem que se preocupar se você plantou. Se você plantou, em algum momento ela vai decidir o que fazer com a semente, mas é a escolha dela. Mas ela vai ter um parâmetro para poder escolher, para poder conduzir a vida dela. Então, a reorganização emocional através da caridade, ela envolve a percepção do outro, o meu grau de de consciência, o meu grau de sensibilidade. Essa coisa que não é bem até a caridade piedosa, mas a caridade, né, da percepção do outro, da necessidade, da empatia. A gente já está terminando e já terminou. Então, eu sei que foram muitas questões aí, eu não sei por que está. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o nosso. É, nós estamos com algumas mudanças aqui. É, pera lá, entrou uma pergunta no chat, eu acabei não lendo. Deixa eu ver aqui. Estou em Marília, porém sou de São Paulo, Elaine Oliveira. É, qual o nome do livro de Vinícius mencionados? Na Escola do Mestre. Na Escola do Mestre, as duas palestras radiofônicas, como dizem, né, de 1900 e bolinha, que são, no meu entendimento, perfeitas. As duas falas dele através da rádio, que são na Escola do Mestre, são 36 e 37. As duas falam sobre educação. E agora eu queria ouvir vocês, né? Samira, cadê você? Tô aqui, tô atenta. Vai ser a pergunta para a Samira. Samira, o que que você poderia falar para a gente desse processo de educação das emoções? Seu tema também foi dentro dessa área, né, lá no nosso evento de Erechim. Sabe, Arcília, eu tive uma compreensão que eu gosto sempre de compartilhar. Nós temos, segundo McClellan, três níveis cerebrais, né? Nós temos o cérebro reptiliano, o Sim. límbico e o neocórtex. Cada um na sua evolução de milhões de anos, 400 milhões de anos o nosso, 500 milhões de anos o nosso reptiliano, Aham, 200 milhões o límbico e 4 milhões só o neuronal. Mas, quando se fala em educação de emoções, eu vejo os três trabalhando de uma maneira sintônica, é, coordenada. Por quê? Porque um não impede o outro. Nós aham, ampliamos. Nós temos o instinto básico, que seria, como tu disseste, eu vou bater em quem me bateu. Daí nós temos o límbico, que vai dizer por que existe essa agressão. E nós temos o neocórtex, que vai dizer, nossa, se a pessoa está assim tão agressiva, ela não está bem. Então, nós temos na educação das emoções a possibilidade de racionalizarmos essas emoções. Muito mais do que educar, e educar é trazer de dentro, né? Educare é pôr para fora o que nós temos, mas nós ainda não temos, nós estamos construindo os sentimentos. Então, as nossas emoções, elas têm que ser racionalizadas, isto é, vivenciadas, não negadas, mas racionalizadas. Ué, eu não vou bater no outro, isso é do outro.
Então, quando nós falamos na educação das emoções, eu vejo assim a racionalidade que a doutrina nos traz, que o raciocínio que Deus deu, o raciocínio contínuo somente para nós, da categoria hominais, e isso nos faz a diferença. Quando eu racionalizo uma emoção, eu estou botando é, em trabalho todos os três níveis do meu cérebro, numa certeza de que eu posso fazer diferente do que eu fazia antes. Quando eu tenho esse autoconhecimento, por que que quando a Ercília fala tal coisa me agride? Não é a fala da Ercília, é dentro de mim que existe o que tu chamaste de pulsões, que existe as tendências, no caso da doutrina, que têm que ser racionalizadas, no sentido de que eu não posso eh, sair do prumo, eu não posso reagir sem entender por que que eu estou fazendo isso. E aí eu acho que é o pulo do gato da educação das emoções. E acho que é uma coisa, Samira, e os amigos que estão aqui, que é quando a gente consegue trazer conteúdo, potencialidade, tomar consciência e decide o que fazer daquilo da melhor maneira possível. É aí que a gente tem uma autocompreensão e tem o recurso para não ter, assumir o desejo pura e simplesmente, o desejo de espancar o outro. A impulsividade, ela é temperada com a vontade, temperada com o equilíbrio. E os livros, eles são tão. Os livros espíritas, olha, cuidado com a emoção, cuidado com a emoção. Né? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, simplesmente libera toda a impulsividade e não equilibra, não educa aquilo que é bom para nós, aquilo que contribui, de acordo com a questão do campo que a gente mencionou de Sheldrake, aquilo que fica como à disposição. Olha, tem mais esse jeito aqui. Então ninguém evolui sozinho. Quando a gente aprende alguma coisa, imediatamente, querendo ou não, nós disponibilizamos mais esse outro jeito. E aí Hum. deixa de fazer sentido dar a resposta que quebrou o outro, devolver o tapa. E muitas vezes as pessoas são incompreendidas quando começam a direcionar a vida para aquilo que faz bem para ela. A psicologia ela não é Perfeito. salvacionista. A doutrina espírita não é salvacionista. Ela vai oferecer a oportunidade da escolha. O que que eu quero para mim, né? Então, eu acho que essas questões elas são bastante interessantes para a gente pensar. A Amélia está colocando aqui como ensinar as crianças a educar as emoções. Essa é uma pergunta que eu chamo de US$ 1 milhão, né? É uma pergunta muito importante. Em primeiro lugar, através do exemplo, da regra, de uma rotina. As crianças estão sobrecarregadas, elas estão. O que que você quer comer? Amélia, você já reparou isso? O que que você quer comer? A criança não sabe o que é bom para ela. Ela vai querer hambúrguer, batata frita e macarrão, né? Imagina que ela vai querer brócolis, né? Então, agora, se ela for orientada com relação ao que é melhor, e se ela tiver uma rotina, uma regra e a segurança de adultos responsáveis, porque ela está sendo obrigada a decidir coisas que não estão no campo de competência dela, né? Onde você quer sentar? 8 pessoas. A criança vai decidir onde todos vão sentar. E o que as pessoas não percebem é que isso gera uma ansiedade muito grande na criança. Porque ela é obrigada a decidir para aquelas 8 pessoas algo que ela não sabe, né? E que vai fatalmente ser a pior escolha possível, porque ela não sabe quais são as referências, né? Então, assim, acho que a criança ela tem que ser compreendida dentro
do estado dela de compreensão, na linguagem dela. Ela precisa se sentir amparada, protegida, muito protegida, né? E ela precisa aprender que a vida tem regras. Uma hora ela vai criar o próprio caminho dela, mas quando ela tiver consistência, quando ela tiver conhecimento e quando ela tiver a capacidade, o discernimento de saber o que é melhor para ela. Porque senão nós estamos imputando a uma criança uma carga, uma responsabilidade que ela não está pronta para assumir. E a gente vê o quê? Crianças birrentas, crianças que estressadíssimas, né? Crianças. Veja, o número de adolescentes que estão tomando remédios de tarja preta, né? Não por serem desnecessários, mas porque mostram um desequilíbrio muito precoce, uma sobrecarga, uma dificuldade de lidar no mundo. Então, acho que os pais precisam, não é ser bajuladores, colocar na fruteira, mas os pais precisam ser cuidadores efetivamente, com todo amor, cuidado e regras, para que a criança se sinta fortalecida e saiba que ela está segura. E gradativamente dar a ela pequenas escolhas, na medida que ela se torne, que ela se mostre capaz para isso, né? É isso, Amélia? Amélia, o microfone está fechado. Oi, doutora Cília e os Oi. demais. É isso mesmo, muito obrigada. Excelente palestra. É o que a gente está precisando muito hoje mesmo, né? Então, assim, a minha preocupação com as crianças é porque muitas vezes, como a senhora falou, se isso não for feito na infância, aí vem a adolescência, né? E a senhora falando isso, eu estava escutando uma pessoa dizer, um dono de um salão, que quantos adolescentes que chegam lá para se maquiar e se arrumar, e todo tremendo, e a mãe que ali com remédio de tarja preta para dar, né? Então eu fiquei assim bem chocado com isso. E são É, pessoas assim e que a gente vê, aí vem a criança, o adolescente, né? E chega ao adulto. Muito é. obrigada. E aí nós temos. E isso é complicado, porque a criança não está fazendo aquilo, ela não está dando conta, tá claro que a criança está sobrecarregada de alguma forma. E crianças que estão sendo assim, por outras adolescentes, pré-adolescentes que estão cobrando um do outro, por exemplo, uma iniciação sexual que a criança não está preparada, o adolescente não está preocupado, está com 12 anos e está sendo cobrado para ter um desempenho que tem 12 anos, não dá, né? Então, o grau de ansiedade fica muito, muito acentuado. E com isso, se os pais conseguirem um bom diálogo, não colocar medo, se mostrarem, né? E a gente vê que no âmbito das famílias, muitas vezes nós estamos vendo verdadeiras guerras, né? Competição para quem vê quem manda mais, quem tem mais poder. Então, acho que a gente precisa realmente trabalhar nesse campo, né, do autoconhecimento, da autoestima, da regulação, da educação das emoções, olhar para aquilo, ponderar e ver aquilo que realmente é necessário, naquele momento, né? E se não estiver pronto, avisar, olha, eu não tenho uma resposta para isso, eu não estou pronto para isso, né? Que muitas vezes é o que a gente orienta, né? Você não é obrigado a tomar determinadas atitudes agora, ter tais desempenhos. Agora você pode dizer que não quer, mas vai ficar mal. Para quem? Você já está sofrendo com ansiedade. E agora, como é que fica isso? E aquilo que a gente sempre pondera também, que é oferecer a religião que nós temos. A gente dá a comida que a gente tem, a casa que a gente pode, a escola que a gente consegue, tudo que a gente consegue. Mas nós não damos o conceito, muitas vezes, de espiritualidade, religiosidade, a própria religião, aquilo que é o conforto de uma pessoa, e a gente acaba falando mais tarde ele decide. E aí Uhum. acaba que não se decide nada, né? Perfeito. Talvez. Obrigada, doutora. Tá tudo bem aí? A Amélia lá do Maranhão também. Hoje eu Oi, tô... tudo em paz, tudo bem, graças a Então Deus. tá bom, obrigada, viu? Beijo, obrigada. Quem mais gostaria de trazer algum comentário?
Ercília, na Oi. medida que você estava falando, me veio a lembrança que os delfins da França, entendeu? Aquelas crianças que eram entronizadas por as políticas, né, de domínio, mas assim, com 8 anos assumiu o poder, 9 anos assumiu o poder, e tem dentro da literatura especializada assim umas situações que lembram um pouco o momento atual, né? É atribuído a Luís XIII, por exemplo, num dia lá de enfado, ter quebrado todas as porcelanas, né, de um determinado armário, porque ele estava muito sem ter o que fazer, né? Então, quando você fala de uma criança que é levada a precocemente fazer escolhas, e você fala da sobrecarga dessa criança, eu acho que realmente isso aí é um ponto-chave, né? Eu não tenho condições de escolher, mas eu sou levada a escolher. E isso realmente traz uma sobrecarga de estresse, e a gente está vendo isso dentro dos consultórios, além da sociedade como um todo, né? Então, só me lembrei disso aí. Sim, e isso é uma coisa que a gente vê a qualquer momento, né? E a criança quer porque quer, né? As crianças estão sendo muito colocadas à disposição de telas, que elas não sabem administrar conteúdo, estão sendo muito manipuladas. Então, assim, tem muita coisa aí e que desregulam a emoção. Eles Sim. desregulam aquela pessoa e vão gerando a sobrecarga de uma responsabilidade que elas não dão conta, acaba Sim. gerando o quê? Uma sensação de incompetência. Ou ela vai para o eu quero e seja do jeito que eu quiser, independente disso ser bom ou ruim, ou ela não consegue, ou não dá certo e ela se sente incompetente com relação à responsabilidade que foi a ela imputada, né? Sim, isso mesmo, perfeito. Tá. Cadê a Silvia? Eu não- Tô aqui, hoje a tela está diferente, então eu não estou. tô E aí, aqui, Silvia? Ercília. Então, eu acrescentaria isso, de acordo com o que vocês falaram, que na verdade a criança pode até estar, mesmo sendo exigido a escolha, né? Ela começa a perceber que tudo ela pode escolher, tudo ela pode fazer, porque tem aí o aval de quem pergunta o que, que você quer. E depois ele aprende, né? A criança aprende que pode fazer, pode escolher. E depois tem a consequência de não tolerar as frustrações quando vem um Exato. não em muitas das situações. A vida diz muito nãos e a própria família vai dizer. Então, as frustrações de não tolerar o não. Acho que é bem por aí. Isso é o que eu acrescentaria. E, É. Ercília, lembrando um pouquinho só de tirar foto, as pessoas estão Ai, começando meu Deus do céu, eu esqueci de pedir. né? Será? Ercília tem a Maria Francisca, que está com a mãozinha levantada faz tempo. Ah, então, para mim não está aparecendo, tá? Pode falar, minha Oi, amiga, de Buriti Bravo. boa noite, boa noite. Oi, É, Cília, eu e papai, adoramos sua palestra. E não sei se vou acrescentar, porque você falou de tudo, assim, o que eu já tenho conhecimento da questão das nossas emoções, né? De tentar educar os nossos aham. sentimentos, trabalhar nossas emoções. Meu pai tem 91 anos. Olha aí. Eu, eu tenho 50, vou fazer 56. Papai está super consciente, então ele não quer parar e tem as limitações. E aí a questão com a família. Pai, não é mais tempo de você fazer isso, já passou. Não dá mais para estar saindo só, não dá mais para estar resolvendo as coisas. E essas questões mexem muito com
os sentimentos dele e acaba trazendo as doenças, né? Porque o coração não aguenta mais. E aí o irmão, olha só, Paulo, a gente tem esse conceito, né? E meu pai está aqui super feliz, porque ele ainda está tentando esse processo, né, da gente educar as nossas emoções, como você falou, porque ela reflete no nosso corpo físico, né, nas doenças, e a gente está muito feliz de saber também do quanto a gente, fazendo essa transformação, agora a gente contribui para o nosso futuro, como você colocou. Então, realmente é isso, é a gente começar a trabalhar. E, e a força maior para a gente repetir os erros. Então, é muito importante a gente se policiar. A sua palestra fortaleceu muito isso na gente, a questão da gente se policiar, da gente fazer essa regulação, né? A gente se raciocinar, como a sua colega colocou, porque a gente ainda não é educado. Então, a gente tem que regular, né? Fazer uma regulação, dar um limite. Foi muito interessante. Eu e papai estamos muito satisfeitos. Tá Obrigada. bom. Como é que chama seu pai? Valdinar Amorim. Eu estava precisando disso, precisando demais. Olha, um grande abraço e muito obrigada, viu? Grande abraço para vocês. Obrigada por estarem aqui. Nós estamos no Centro Mas, Espírita Alvorada Cristã, Nós estamos no Centro Espírita Buriti Alvorada Bravo. Cristã, de Buriti Bravo. Obrigada a você, muito vocês estão obrigada. no Centro Espírita, estão assistindo do Centro Espírita? Ah, que Isso, interessante, que bacana. É, o pessoal de Açailândia também, né? sim, sim, É, também está assistindo a turma no Centro Espírita. Então, olha, um grande isso. abraço para você e para o Obrigada. pessoal aí do centro de Buriti Bravo. Quando a gente tiver a divulgação, já vamos mandar para você ajudar a gente. Tá bom? E um grande abraço aí para o seu pai também. Felicidades. Obrigada. Mais alguém, minha gente? Eu, que também, Opa! que também sou de Buriti Bravo, do Centro Espírita Pois é. Alvorada Cristã, só não estou lá com eles, estou em casa. Aham. Eu também quero agradecer, gostei muito, né, das informações que você nos passou. É fundamental a gente entender o funcionamento das emoções, né, para a gente. E que bom, né, que elas podem ser educadas, né, porque a gente muitas vezes a gente cresceu achando que as emoções têm que ser controladas, reprimidas, e isso pode trazer adoecimentos, né? Pode não, traz adoecimentos na nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer realmente é isso, né? Compreender como funciona, e você trouxe assim uma luz, né? Nesse processo que eu acredito que vai me ajudar bastante, né, a entender, a, a educar, né, as minhas emoções. Eu também tenho, assim, é, muitas, talvez, eu não sei se é conflitos emocionais e, às vezes, impulsividade, né? E tudo isso precisa ser trabalhado, né, de uma forma consciente. Eu já, assim, já há algum tempo que eu observo que eu que eu estou começando esse processo de pensar no que eu estou pensando, né, fazendo assim essa Aham. transformação. E aí eu vejo que isso traz resultados positivos, né? Quando você para e vai pensar. Vai é, analisar. isso, então só tenho a agradecer, viu? Que foi muito produtiva a reunião, foi muito proveitosa para mim, gostei bastante. Queria deixar um abraço aqui para todos vocês. Obrigada, Gidené, muito obrigada mesmo. Eu acho que assim, o que a palestra mostra é o cérebro aceita a transformação. Mas enquanto essa transformação não for efetivada, não é só conscientizada, ele vai te empurrar para o padrão, que é uma forma de dizer: escuta, e aí, você não quer mudar?
Se você quer mudar, é preciso que você tenha persistência numa nova forma de ser, né? E o bonito da história é que quando a gente realmente consegue adotar um novo comportamento, uma nova forma de se sentir bem, de se sentir coerente, você passa esse modelo e fala, olha, está aí à disposição de quem quiser, né? Então, a gente é que acessa as nossas próprias baterias de autocrescimento, de conhecimento, de evolução, né? E aquilo que Emmanuel fala, né? Você hoje está criando o seu gen de amanhã. Pensar que nós já temos, acho que uma boa parte da nossa próxima reencarnação já encaminhada, pode ser maravilhoso, mas pode ser assustador também, né? Então, a gente acho que teria só mesmo a educação permite, de fato, a reforma íntima e os novos caminhos de evolução, né? É isso. Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa, gente? Pelo menos mãozinhas não estão levantadas. Então a gente vai Pode a terminar. foto? Será que já não tirou? Pelo menos o pessoal não abriu as câmeras, muitos não abriram. Pois é, Eu muita gente tirei, já saiu. eu tirei com o pessoal com as câmeras fechadas. Ah, tá. Mas se o pessoal abrir as câmeras aí, eu tiro outra agora. Então tá bom, quem sabe, Iracema, Marcelena, Felipe, Elaine, Larissa. é, Larissa, abre a câmera aí para a gente fazer a foto. A Filipa, Marcelena. Eu tô com a tela hoje bem diferente do usual. Então, Aninha Ábido também não abriu a câmera. Abri sim, eu fechei agora, porque eu fui fazer Ah, o olha ela negócio, aí. mas abri sim. Olha ela aí. Eu vou tirar das duas telas, tá? Então só um minutinho. Ah, Larissa abriu. O Dilson também, Amélia. Pronto. Obrigada. Viu? Então tá bom. Sônia, tem alguma colocação, Sônia? Não? Tudo bem? Então tá bom. Então tá bom. Eu queria pedir para alguém do Maranhão fazer a prece final. Gildener? Pode ser, Então tá bom. é um prazer. Então tá bom, querida. Então, vamos lá, meus amigos, juntos agradecer ao nosso bondoso Deus que nos permite essa bênção de uma reunião como essa, através das telas digitais, onde da nossa casa, do nosso lugar, a gente pode participar de um encontro como esse, que tanto nos esclarece, nos orienta para uma vida melhor. Agradecemos a equipe espiritual que coordena esse trabalho. Agradecemos a nossa companheira Ercília e sua equipe pela dedicação, por todo o esforço e o carinho com que tem tratado dessas temáticas tão necessárias e urgentes para a nossa vida. Então, nesse clima de alegria, de compreensão, é que sairemos daqui abastecidos e assim
Agradecemos também ao nosso mestre e amigo Jesus pelas oportunidades que nos tem concedido, da reencarnação e dos aprendizados. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Então, um abraço grande para vocês. Olga, obrigada por estar com a gente. Viu? E a todos vocês. Cícer, já tem mais alguma colocação? Podemos terminar? Samira, Só agradecer, Ercília. Muito obrigada. eu que agradeço a todos. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E daqui a um mês tem mais uma palestra. Eu não estou de cabeça quem está na agenda, mas já tem programado e a gente vai comunicar a vocês. Quando comunicar, pedir a vocês, por gentileza, que compartilhem, convidem as pessoas do Centro Espírita, os amigos, né? A gente não vai falar inimigo porque a gente está educando as emoções, né? Será Tá da bom? Patrícia, Ercília, será da Patrícia, Patrícia De Conte, Ah, será o da Patrícia? em Tá. junho, em Em junho. junho. Mas a gente vai divulgar amplamente, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo. Boa noite. Muito Boa Tchau. noite. obrigada. Desculpa alguma coisa, doutora Ercília. Imagina, fica à vontade, você é um amigo, querido, que é isso, tá? Obrigado. Fica com Deus.